Tem coisas novas vindo por aí, coisas novas estão a acontecer, coisas novas e surpreendentes vocês estão a ver. Coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Olá, amados de Deus Pai, chegando para o nosso 4º vídeo palestra. Portanto, nós estamos na parte 4, lembrando que o nosso tema central não é outro senão o projeto Um por Todos, Todos por Um. Este é o nosso tema central. Estamos na parte 4, certo? E atenção para a palestra, né? Se agora você vai conhecer os documentos administrativos que foram sendo elaborados a partir da primeira família acolhida. Acolhida as primeiras famílias voluntárias ofertantes, né? E etc, né? Então, vamos à nossa parte 4, cujo tema é conhecendo documentos administrativos da referida ferramenta, projeto Um por Todos, Todos por Um, onde nós teremos os subtemas, 7 subtemas. O primeiro subtema que nós vamos tratar aqui é identificando as pastas ADM, suas cores e utilização. Segundo, para que servem os documentos da pasta cor lilás. Terceiro, para que servem os documentos da pasta cor cinza. Quarto, para que servem os documentos da pasta cor verde. Quarto. E quinto, para que servem os documentos da parte cor branca. Sexto, para que servem os documentos da pasta cor rosa. E sétimo, para que servem os documentos da pasta cor azul. Nós vamos tratar tudo isto a partir de agora. Identificando as pastas ADM, suas cores e utilização. Então, agora eu passo a apresentar os documentos administrativos que compõem esta ferramenta missionária, o projeto Um por Todos, Todos por Um. Vamos identificar por pastas, esse projeto é identificado por pastas coloridas. Como já disse nos vídeos anteriores, este projeto de minha autoria, inclusive registrado, foi experimentado durante 7 anos, enquanto o Espírito de Deus, em sua misericórdia, foi forjando por meio de mim cada folhinha administrativa, né? Mas sem delongas, nós vamos à explicação de cada pasta, tá? E seus respectivos documentos. Mas antes da gente falar sobre as pastas, eu quero dizer, vamos abrir uma aspas, tá? Eu quero falar agora, abre aspas, eu quero falar sobre como que essas pastas surgiram. Deus, tudo que Ele faz tem propósito. Muitas das vezes, realmente, nós não vamos alcançar o entendimento daquilo que Ele está fazendo. Nós só precisamos manter os ouvidos bem abertos, né? Para ouvir o Espírito de Deus, que foi o Espírito de Deus deixado para nos instruir. À medida que nós nos abrimos para ouvir o Espírito Santo, mais Ele vai nos usar, porque nós precisamos identificar quem está falando, se é o Espírito Santo, o advento da verdade, ou se é o adversário de nossas almas, né, que se faz passar por anjos de luz, né? Nós sabemos disso, a Escritura nos fala sobre isso, orienta. E aconteceu, tá, que lá no início, em 2011, quando eu fui escrever a primeira família assistida, projeto, como já falei em vídeos anteriores, né, para vocês, no vídeo de abertura, no 1, no 2 e no 3, quando
diácono Maraci, né? Eu fui escrever a primeira família. O diácono Maraci se ofereceu para comprar para mim as pastas, porque para me trazer, ele disse que ele tinha essas pastas. Ele nem comprou, parece que ele tinha nessas pastas. E ele então me trouxe as pastas todas coloridas. Chegou lá, no apartamento na Rua Adelaide, né? Lá era apartamento número 5, 203. Ele chega lá com essas pastas coloridas. E eu olhei e não falei nada para ele, né? Porque ele veio me dar com tanto carinho aquelas pastas, né? Com tanto amor, obra de Deus. Mas eu pensei comigo, mas eu só vou usar uma cor, né? Aí eu falei, bom, gostei dessa cor fumê, mas vou guardar as demais para ele. Mas ali eu ainda não tinha entendido, não naquele momento. Mas à medida que eu precisei escrever famílias acolhidas e depois precisei escrever as famílias voluntárias ofertantes. Então, quando surgiu essa necessidade de escrever com distinção famílias acolhidas e famílias voluntárias ofertantes, aí eu observei por que Deus deu pastas com cores diferentes. E a partir de agora, com essa explicação, vocês vão entender. Eu espero, né? Eu sei que o projeto, quando chegar nas mãos de novos administradores, principalmente aquela que terá autoridade no futuro, né, para depois estar modificando, né? E essa igreja do Senhor Jesus Cristo, né, deverá talvez ainda manter essas cores. Eu sugiro que mantenha, tá? Porque assim que a gente visualiza a pasta, a gente já identifica a documentação. Então, achei interessante. E isso não foi algo meu. Na verdade, não tem nada no projeto meu. Não tem. Algumas coisas, conforme fui administrando, o Espírito Santo foi me orientando e eu fui observando o porquê daquilo, né? E fui simplesmente obedecendo. Então, mas no futuro vai ser entregue em mãos eclesiásticas, né? Assim é o esperado. E acredito que vai haver muitas mudanças, né? Não de cara, porque você não pode chegar, por exemplo, na minha casa, eu estar cozinhando feijão e você ir lá e colocar o sal sem experimentar. Você precisa experimentar para dizer, está precisando de um pouco de sal. Ou ela colocou sal a mais, eu vou pôr uma batata aqui para poder tirar um pouquinho, extrair um pouco desse sal, né? Então precisa experimentar. Então, obviamente que a igreja vai experimentar, ou esse administrador, essa administradora vai experimentar primeiro, tá? E experimentando futuramente, após esses experimentos, dessas documentações e desse sistema como funciona, eu sei que virá muitas mudanças e serão benéficas, né? E trarão aperfeiçoamento, com certeza, tá? A minha responsabilidade esteve aqui em escrever, experimentar e agora divulgar e entregar esta ferramenta. Isto não está aqui no meu roteiro. Claro que vocês sabem que eu tenho um roteiro aqui, né? Quem me conhece sabe. Fecha as aspas aí. E nós vamos então agora entrar aqui na parte 4, conhecendo documentos administrativos da referida ferramenta. Nós temos então subtema 4.1, identificando as pastas ADM, suas cores e utilização, já falamos. E vamos para a parte 4.2, para que serve o documento da pasta cor lilás. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês. Espero que dê para vocês aí ver muito bem. Aqui. Esta é a pasta cor lilás. Deixa eu ver até aqui. Olha, a pasta cor lilás. Para que servem os documentos da pasta cor lilás? Esta pasta de cor lilás compõe 5 distintos documentos, como eu ia dizendo, ou seja, são cinco pastas nesta mesma cor lilás, servindo aos 5 tipos diferentes de ações e sobre ações administrativas, tá? A primeira pasta de cor lilás, a igreja vai utilizar-se para documentos de registro, tá?
do referido documento, do referido projeto, tá? Que nós estamos tratando aqui, projeto Um por Todos, Todos por Um. Quando da sua inserção, ou seja, o documento que ela vai, no qual ela vai ser inserida, eu é que faço essa inserção, como autora, eu faço a inserção da Igreja Pioneira, tá bom? Na verdade, eu trato apenas da inserção da Igreja Pioneira. A primeira igreja que se interessar, ela vai falar comigo e ela vai utilizar esta pasta aqui. Esta pasta é onde ela vai guardar esses documentos, bem como para registro, né, das igrejas com ela em unidade, ou seja, ela vai estar utilizando esta pasta aqui, primeiro uso dessa pasta. Na verdade, nós temos aqui 5 distintos documentos, né, só para esta pasta de cor lilás. A primeira é onde ela vai utilizar as inscrições dela e as inscrições das demais igrejas que virão após ela. A segunda utilização, né, será para as reuniões administrativas, né, ou seja, de fórum interno e externo. Toda reunião, né, com a igreja, só com as pessoas ali da igreja, e todas as reuniões de fórum externo, ou seja, com a comunidade. Quando ela tiver uma reunião com a comunidade, ela vai colocar os documentos de atas dentro dessa pasta cor lilás. Ao terceiro uso dessa pasta cor lilás, ela vai utilizar para os registros dos voluntários, ou seja, todas as pessoas voluntárias, seja eclesiástica ou não, desde a diretoria estatutária, seja estas atribuições sejam externas ou internas, os voluntários, ou seja, né, esses voluntários oriundos tanto da igreja quanto também da comunidade vão estar também fazendo uso desta pasta, vão estar nessa pasta cor lilás esses documentos. Documentos de inscrição, repito, documentos de inscrições dos voluntários, ADM. Então, nós já temos até aqui três utilizações. Agora eu vou para a quarta utilização. A quarta utilização, né, ela vai guardar também documentos que registram os cultos, todos os cultos, as igrejas, todos os cultos ocorridos nas casas, seja nas casas da família, dentro da comunidade, tá? Os pedidos de orações, né, solicitados pela comunidade, né, pedido de oração que a comunidade solicita, os cultos que ocorrem, também vai ter uma pasta desta cor para guardar esses documentos. Claro que aí, o que acontece, gente? Olha só, no caso aqui, eu vou ler aqui para vocês, projeto Um por Todos por Um. Setor administrativo, esse foi o setor do modelo, né? É um modelo, esse setor aqui, por quê? Porque eu estava escrevendo um projeto, que ao final dele ficou muito mais que definido para mim, que eu estava escrevendo e experimentando uma nova ferramenta de evangelização. Então, por isso que aqui é escrito, aqui ó, modelo, porque é um setor modelo, é uma sede modelo. Campo Missionário 1, denominado Jardim Bangu, aqui na ocasião, tá? Igreja Assembleia de Deus. O período da igreja foi de outubro, né, de 2011 até janeiro de 2014. Foi o período que a igreja esteve participando e que hoje eu entendo porque que ela participou só nesse período. Foi o tempo suficiente da parte de Deus Pai, tá? Nada atrapalha a obra de Deus, nada. O adversário pode até tentar, nunca atrapalha. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus decretos. Nada nos atrapalha. Então, o período que a igreja ficou aqui, né, que depois desvinculou, foi tudo plano do nosso Pai. Tá? Tudo plano. Às vezes a gente não entende, né? Mas uma coisa nós podemos saber, confiar. Deus está no controle de todas as coisas e este foi o período que a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Shekinah, minha igreja, que eu amo. Foi o período em que a igreja esteve junto comigo, tá? E que esteve eu administrando a partir de lá.
Esse período foi o período em que eu escrevi os documentos que diz respeito, por exemplo, à igreja. Esta pasta, por exemplo, aqui, gente, olha só. Eu vou ler para vocês. Campo Missionário 1, denominado Jardim Bangu, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Shekinah, o registro das reuniões. Então, essa pasta aqui, ó, registro das reuniões, ela é um arquivo já, tá, gente? É um arquivo. Ano de 2011, 2012 e 2018. Vê se vocês percebem bem, tá? A dar 5 documentações. A primeira dela que eu falei para vocês é sobre os registros da própria igreja, quando a igreja ela é inserida e ela insere outras igrejas. Ela vai, depois que eu inseri a primeira, que é a pioneira, ela passa a inserir as demais e ela vai guardar na pasta cor lilás. Qual outra utilização? A segunda são os documentos de reuniões, reuniões internas ou externas, guardada nesta pasta. Terceiro, também ela vai os voluntários administrativos que forem inscritos, vêm trabalhar como voluntários, também voluntários seja da comunidade, seja da igreja, vão estar nesta pasta. Quarto, todo culto que houver também guardado nesta pasta. E vamos para o quinto e o último, né? O quinto e o último, a última utilização da pasta cor lilás, a cor lilás são utilizadas para registro do estudo bíblico, discipulados, que não é o culto, é um estudo da palavra sistematizado, realizado pela igreja, junto às famílias da comunidade, quando ocorrido até também nas casas, porque os estudos dentro do projeto, o projeto compreende também que existem pessoas que às vezes não podem ir até a casa do Senhor e aí precisam que trabalhadores, os servos do Senhor, vá até eles. Pessoas que estão acamadas, não basta somente levar a ceia para esta pessoa às vezes, não. É preciso acompanhar, é preciso estar ali ministrando a palavra, porque, gente, o que vai realmente libertar é a palavra de Deus. O que liberta, o que liberta a palavra, que liberta, limpa, nos purifica, nos santifica, é ouvir a palavra de Deus, é mastigar a palavra de Deus continuamente. E este serviço da igreja, tá? Este serviço da igreja, ele é guardado aqui, esse discipulado. Pessoas que vão ser preparadas, né, para poder discipular tanto na igreja quanto, né, em casa, né, são guardadas aqui, tá? Ou seja, esta pasta lilás, além da jurídica, ela também guarda a parte espiritual. Essa pasta cor lilás, ela guarda, na verdade. Então, e nós tendo compreendido então a nossa parte 4.2, nós vamos agora para a nossa parte 4.3, esse subtema, o qual nós trataremos para que servem os documentos da pasta cor cinza. Bem, a pasta cor cinza que eu já trago aqui para vocês verem. Na verdade, nós vamos aqui, olha aqui, vou apresentar para vocês essa pasta cor cinza. Continua aqui, ó, setor administrativo, a sede, é uma sede modelo, tá? Campo missionário, denominado Jardim Bangu, posto de coleta do condomínio Ayrton Senna. É quando o posto de coleta esteve dentro do condomínio Ayrton Senna mesmo, que é onde a ferramenta missionária nasceu, que era onde eu morava, né? E nesse projeto é assim, todos se conhecem porque nós trabalhamos pertinho da nossa casa. É o de dentro para fora, então, ou seja, as pessoas não se conhecem. Eu já residi ali há mais de 12 anos na época, tá? Quando eu comecei a escrever o projeto, eu já tinha alguns anos ali dentro do condomínio. Condomínio Ayrton Senna, era o posto de coleta. Documento de inscrições de família voluntária ofertante. Esse era um documento da família voluntária ofertante, como já vinha falando para vocês, né?
as famílias voluntárias ofertantes que vão ser inscritas. Essas famílias aqui, elas trabalham como família voluntária ofertante, são os que ofertam. Então, os que ofertam, elas têm a sua inscrição de forma mais simples, não se pega dela documento algum, não é necessário, tá? A igreja vai até a casa, a igreja conversa, ela pode apresentar, não é anotado nada aqui, não é anotado. Aí alguém da família vai representar a família toda, tá? Um item para um item alimentício, mas aqui, deixa eu voltar aqui a pauta para que eu não fuja do roteiro, tá? Então aqui, vamos continuando aqui, ó, família voluntária ofertante na comunidade, tá? Aqui tá do número 131 até o número 140, então nós vamos crer que vai dizer que na comunidade foram inscritos 140 pessoas. 140 pessoas que assinaram, 140 pessoas que testemunham a presença desse projeto ali no ano de aqui foi no ano de 2012 ao 2018. Mas nós temos aqui, ó, desde 2011 a 2018, tá? Nós temos esse projeto, ele foi desde 2011 até 2018. A pasta aqui é que está trazendo documentos de 2012 a 2018, né, gente? Porque, na verdade, imagina, desde 2011 a 2018 são muitas folhas, muitos documentos, né? Ainda bem que Deus me deu um dom. Eu amo ler e escrever, então eu não tive dificuldade, não tenho dificuldade nenhuma de escrever. Para quem me conhece sabe, porque eu amo a leitura e amo escrever, não me cansa os dedinhos, tá? Então, vamos falar a respeito disso aqui agora. Para que servem os documentos da pasta cor cinza, tá? A pasta de cor cinza, nela temos dois documentos, então são duas pastas nesta mesma cor. Aí vamos aqui, pasta cor cinza, utiliza-se para documentos, tá? De inscrições das famílias voluntárias ofertantes na comunidade. A segunda utilização são inscrições das famílias voluntárias ofertantes na igreja. Este projeto poderá bater na sua porta, tá? Alguém da igreja, a igreja que for administrar, para você ser inscrita vai ser nesta pasta aqui. Aí você vai estar inscrita aqui, como aqui, eu posso aqui, deixa eu ver aqui. Olha, as pessoas inscritas. Então, os nomezinhos aqui, ó. Esse aqui é até meu esposo, que assim que ele me conheceu, ele quis participar do projeto. Deixa eu dar um outro nome aqui. Olha, vou dar um nome aqui que é de uma amiga e que provavelmente vocês viram conhecê-la. Cláudia Luz, é próximo da rua Roque Barbosa, onde o ponto dela, e ela ofertava, na ocasião da minha administração, barra de sabão, ou seja, ela juntamente com a família dela ofertava todo mês, que é com compromisso, um item alimentício. No caso dela, alimentício no caso dela, ela optou na nossa lista pela barra de sabão. Então, todo mês a barra de sabão, mas podia dar mais de uma, não podia, mas o compromisso dela era barra de sabão. Todo mês ela levar ali no posto de coleta, tá? Que esse projeto não tem como se não for com a participação da comunidade. A igreja, ela vai bater na sua porta para você participar. Nós temos aqui a Ioânia também, querida Ioânia. E quem mais temos aqui? Edna Cristina. Quantas pessoas? Tem muita gente, são mais de 100 e tantas, tá? Para poder falar para vocês, né? Tem muita, Sol. Olha, tudo aqui. São essas assinaturas todas, né? Então, essas assinaturas todas essas pessoas que participaram aqui. Olha só, é maravilhoso olhar para isso daqui. Então, esta é a pasta, tá? Essa é a primeira utilização desta pasta de cor cinza. Eu chamava até fumê, tá, gente? Mas eu coloquei aqui como cinza. Cinza, fumê,
mas fica como cinza, tá? Fica estabelecido cor cinza, né? Cor cinza ou fumê, cor cinza. Como você está enxergando aí, cinza ou fumê? Depois você diz para mim como você enxergou, tá? Mas essa pasta aqui, eu achei que vocês iriam enxergar cinza e coloquei cinza, mas eu costumava chamar cor fumê. Enfim, a segunda utilização é que ela serve também para inscrição da família voluntária ofertante também, tá? Só que dessa vez eclesiástica, igreja. Tá vendo? Igreja. Foi escrito até assim, arquivado, porque a igreja tinha desvinculado. Então eu escrevi arquivado e ali perdeu-se essa função ali, né? A partir da data que foi desvinculada da igreja, então a igreja deixou de ter esse compromisso com o projeto, tá? Ela desvinculou. Mas aqui está, ó, documento de inscrições de voluntários ofertantes eclesiástico igreja. Teve lá do 1 ao 35, tá? Foi o número de pessoas que esteve inscrita ofertando. Nós tínhamos, na verdade, quando eu cheguei lá, 60 e poucas pessoas, mas essas pessoas foram uma das pessoas que estavam inscritas ofertando no projeto, nesse período, tá? Em que eu estive lá. Mas vamos prosseguir aqui, ó. Aqui a comunidade, gente, participa da ação, tá? Da ação de solidariedade junto à ação de solidariedade da igreja. Então a igreja ofertando lá dentro, né, das suas dependências, e a comunidade, cada família também participando. É um compromisso mensal, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer assim, pobre sempre o tereis. E se ele falou isso, ele sabe, pobre sempre o tereis. Porém, ao alimentar a multidão no deserto, com o alimento espiritual, ele mesmo multiplicou pães e peixes e com fartura alimentou aquele povo. Então, claro que vamos pedir sabedoria a Deus, porque primeiro a palavra de Deus, ele alimentou aquele povo. 3 dias e 3 noites estavam aquele povo ali e os discípulos falaram despedir aquele povo e o Senhor Jesus Cristo diz, de vocês mesmos. Isso mostra que a igreja tem sim um compromisso. E tanto tem que o projeto Um por Todos, Todos por Um, está aqui exatamente para que ele dê condição administrativa de uma forma sistemática para que não se perca o primeiro propósito do Senhor, que é de resgatar para o reino de Deus. Mas deu a palavra de Deus, alimentou espiritualmente, vamos também procurar acudir nas necessidades materiais, certo? E agora eu quero convidar vocês, então, vamos prosseguir com a nossa parte, o nosso subtema 4.4. Para que serve os documentos da pasta cor verde? Sabemos que nós temos, então, 6 pastas, né? Já falamos da lilás, da cinza e agora nós vamos falar da pasta de cor verde. A pasta de cor verde que eu já trago aqui para vocês é destinada aos documentos referentes ao controle de coleta de ofertas voluntárias. Sejam estas coletas na comunidade, sejam estas coletas na igreja. Ao todo são 3 pastas cor verde para esta finalidade. Eu vou explicar melhor. Mas eu quero dizer para vocês então, a pasta cor verde, a primeira finalidade dela, então são 3 pastas cor verde. A primeira você vai utilizar guardando documentos administrativos, a igreja, né? A igreja vai utilizar guardando os documentos administrativos, controle de oferta, posto de coleta, comunidade. Então lembra que eu apresentei a pasta de cor cinza? Pois é, essas 2 pastas cor cinza, uma estava o quê? Alimentos, uma estava
escrevendo os voluntários ofertantes, ofertando o alimento, né? Falei até de algumas pessoas que alimentam, né, ainda pouquinho, né, falando sobre aquelas que alimentam, dava sabão, por exemplo. Então, aonde que nós vamos controlar, né, que esses alimentos, né, chegarão? Aonde que vai ser controlado isso? Exatamente nesse documento aqui. Essa pasta de cor verde controla essas ofertas, tá? Tanto da igreja quanto da comunidade, né? E temos uma terceira utilização também deste documento, que é apuramento geral de oferta de todo o campo missionário. Então, ou seja, apura-se as ofertas ofertadas na comunidade, apura-se as ofertas coletadas dentro da igreja e depois faz-se uma apuração geral. Então, são 3 pastas, uma para a igreja, outra para a comunidade e outra que vai ser registrado, guardado a oferta, apuramento geral, tanto da igreja quanto da comunidade. Ok? Essa é a pasta cor verde. Olá, então vamos prosseguir, né? Agora eu trago aqui para vocês a pasta cor branca, porque agora nós estamos a tratar aqui o subtema 4.5. Para que serve os documentos da pasta cor branca? 2 são as pastas de cor branca, sendo a primeira cor branca, que vai servir para documentos de inscrição das famílias voluntárias ofertantes, apoio externo. E a segunda utilização são 2 pastas a se comprar, né, se adquirir, a se utilizar, desta cor aqui, para os roteiros de visita das famílias assistidas, tá? Esta pasta de cor branca é o seguinte: quando da minha administração, eu fui percebendo, tá, que pessoas, ocorreu, né, que foi até um culto numa determinada família, tinha lá uma parenta que não residia dentro do condomínio. Ayrton Senna, vou deixar assim para vocês irem vendo, que não residia dentro do condomínio Ayrton Senna, e ela demonstrou interesse, né, de participar do projeto. Ela achou muito interessante, simpatizou e queria participar. E eu falei para ela, mas é distante, né, para você poder estar trazendo alimento, né? Mas ela insistiu, né? Não foi algo que eu falei, foi algo que a irmã dela, era até irmã, né, da irmã consanguínea, né, da anfitriã, né, ao qual nós estávamos ali prestando culto a Deus junto ali com aquela família. E ela então falou mas ela queria muito participar. Ela falou, não, mas não importa, eu venho visitar minha irmã e deixo a oferta. E minha irmã entrega para mim. E assim ela foi inscrita e assim ocorreu. E aí nasceu essa pasta aqui, essa pasta cor branca. Aí eu fui entender porque que o diácono Maraci levou também. Aí eu fui entender a utilização dessa pasta, né? Aí nasceu a pasta cor branca, que é para aquelas pessoas de muita paz, muito amor no coração, que quando tomar conhecimento da existência dessa ferramenta missionária, o projeto Um por Todos, Todos por Um, vão querer participar, mas a igreja ainda vai estar nos seus primórdios, né? Não vai de repente ter campo aberto onde ela está, mas ela vai querer muito participar e a igreja não deve dizer não para ela. A igreja não vai até ela porque não tem campo lá aberto. A igreja vai trabalhando conforme a abertura dos campos, mas também não vai deixar de receber essa oferta. Não, escreve ela só vai ter que ter o compromisso de entregar. Ela pode preferir participar com monetário este que jamais é proibido se pedir, mas voluntariamente ela pode ver, conhecendo o site, visitando o site, ver que não tem campo aberto onde ela mora, não tem um campo ainda formado, mas ela pode ofertar monetariamente, né? Pode colaborar, participar dessa forma. Porém, ela pode participar com alimento também. Às vezes ela tem um parente que mora perto, às vezes ela faz um curso próximo, ela diz, não, coloca meu nome aí,
porque eu trabalho perto ali no campo, eu vou levar esse meu alimento, vou participar com a minha oferta. Aí você escreve ela nesta igreja, vai escrever ela nesta pasta cor branca, ok? E também esta mesma pasta cor branca vai também estar servindo como uma espécie de uma folha que vai ser colocado os nomezinhos das pessoas que vão ser acolhidas como assistência efetiva, ou seja, todo mês vai receber alimentos e vai ter um culto na casa dessa pessoa. Então essa família, esta família aí vai ter uma pasta também com o roteiro com o nome das famílias que vão estar sendo visitadas, com data pré-estabelecida, ok? Então, essa pasta tem essas duas utilizações, tanto escrevem pessoas fora do campo, como também é um guia, né, um roteiro, né, de visitas para as famílias inscritas no projeto para serem acolhidas mensalmente. Tá? Prestou bem atenção? Então, e aí você está prestando atenção, né? Então, você está deixando seu like, depois no finalzinho do vídeo você dá uma parada, comenta o vídeo, tá? Fala o que você entendeu, o que você não entendeu, conversa comigo, principalmente, seja você eclesiástica, seja você um pastor, seja você uma missionária, ou seja você uma pessoa uma família, de repente você ainda não visitou nenhuma igreja, de repente você não tem esse compromisso, mas você tem Deus no coração, você quer participar de uma obra missionária, então já deixa seu coração bem aberto, que quando alguma igreja for administrar, você já vai poder participar, assista, porque esta obra, esta ferramenta missionária, ela é para toda a terra, então ela é para você também, tá? E agora eu vou falar desta pasta, vamos falar do 4.6, que é o nosso subtema, né? Nós estamos aqui na parte 4, onde nós temos o tema conhecendo o documento administrativo da referida ferramenta, o projeto Um por Todos, Todos por Um. E nós estamos agora na parte, no subtema 4.6, que vai dizer para que servem os documentos da pasta cor rosa. Para que serve? A pasta de cor rosa, ela destina-se aos documentos de inscrição das famílias a serem acolhidas por este projeto. Olha só essa pasta cor rosa. O que lembra para vocês? Não é a cor do amor, né? Rosa? Pois é, tinha uma amiga que só usava rosa. A parte cor rosa destina-se aos documentos de inscrições das famílias a serem acolhidas por este projeto. São 4 modos de se assistir materialmente falando nesta ferramenta missionária. Então, nós temos 4 formas de assistências dentro desta ferramenta, o projeto Um por Todos, Todos por Um. Tá? São eles assistência efetiva, acabei de falar com vocês sobre aquela visita que é ocorrida, né? Tem aquela pasta cor branca, ali os nomezinhos das famílias assistidas vão para aquela pasta cor branca, com a foto, o endereço, e aí a equipe que vai visitar todo mês e levar os alimentos vai usar aquela pastinha branca para poder se guiar ali, ó. Essas são as famílias que nós temos que visitar. Está lá naquela pasta cor branca. Entretanto, quando avistada uma família com necessidade de receber alimentos, ou até às vezes roupas ou móveis, quando avistada uma família com necessidades, né? Aonde que elas vão ser escritas? Na pasta cor rosa, tá? E nós vamos ter assistência efetiva, que é aquelas que vão receber mensalmente alimento e culto na casa delas. A entrega do culto e alimento são feitos naquela mesma data, tá? Os horários vão ser tipo, mais ou menos, elas vão saber o horário de chegada, mas vai ser assim, visitar uma, depois vai visitar outra, é aquele breve culto, né, a Deus com a entrega dos alimentos, tá? Não obstante, essa família é para ser encaminhada para ir à igreja, né?
mas às vezes há um processo, né? Então essa família vai na entrega desses alimentos, né? A gente oferece o culto também ali, cultua junto com a família, cultua a Deus. E nós vamos ter também um auxílio extra, e vamos ter o apoio às instituições, tá? Além dos apoios à instituição, também está sendo previsto o uso interno. Lembra que eu falei, são 4 modos de assistência. Nós vamos considerar assistência o uso interno também. Então, por quê? Desses alimentos que vão sendo colhidos, né? Os alimentos vão sendo colhidos, lá a pasta verde, né, que vai registrando todos esses alimentos que vão sendo colhidos, vão ser levados para a família efetiva, vão ser levados como auxílio extra, que são aquelas pessoas, né, que chegam na igreja e precisam de uma ajuda esporádica, então não é mensalmente. Ela chega na igreja e ela fala, será que eu poderia esse mês? Eu estou com dificuldade, será que eu poderia receber uma ajuda? É aquele auxílio extra. Aí esses alimentos são retirados e entregues a essa pessoa. E tem também o apoio às instituições, ou seja, aquelas instituições que trabalham com dependentes químicos, né, que vão na rua, recolhem pessoas para serem tratadas, em vez de se levar o alimento até elas na rua, né, em vez de se levar os alimentos até elas nas ruas, a igreja opera da seguinte maneira, leva os alimentos para as instituições. Vai lá, conhece a instituição é séria, trabalha direito, conhece as instalações. Então, para isso servirá o apoio monetário às instituições e o apoio de alimentos, de roupas, de móveis, aquilo que a igreja estiver precisando, a comunidade dentro do campo, né, vai ser solicitada a comunidade, olha, nós estamos precisando disso, e aí os alimentos é mensalmente, mas as outras coisas, demais coisas, roupa, essas coisas, são solicitadas para as famílias ofertantes, voluntárias ofertantes, à medida que surge uma solicitação. Então, surge uma solicitação da instituição, olha, nós estamos precisando muito de roupas aqui para a instituição no qual nós trabalhamos com homem, né? A igreja já conhece, já sabe, a instituição está inscrita, ou se não está, vai ser inscrita. Aí é levada essa petição ali para as famílias e as famílias todas vão ver qual o número, né? E tudo é feito direitinho e entregue nessa instituição. Tá? E é esta pasta cor rosa aqui que tem essa função de guardar essas documentações, inscrições dessa instituição séria, tá? E é previsto também o 4º uso, são 4 pastas nessa cor, 4º uso, que esse uso interno nada mais do que quando a igreja precisa na festividade, né, e há alimentos ali na despensa, ao qual terá que ter um espaço, né, para poder guardar esses alimentos. Conforme receber os alimentos, está previsto alguma festividade ou algo assim, uma cononia. Então, esses alimentos podem ser, sim, utilizados pela igreja. Deve ser utilizado pelas igrejas, né? E então essas ofertas, né, para cantinas, eventos diversos, né, que a igreja aí produzir, cafés após a EBD, né? Os cafés após a EBD, né? Forma de assistência interna, né? Forma de assistência interna. Então, diversos. Essa é a pasta cor rosa. No caso do assistido efetivo, aí sim vai precisar documentação, vai precisar dos documentos para poder ser assistido efetivo. O assistido efetivo precisa, tá? As instituições vão precisar sim, que vão estar precisando sim apresentar documentos. As instituições, elas vão estar vinculadas a uma parceria entre instituição e igreja, no sentido de elas também terem condições de receber moradores, né, de rua, o qual a igreja, de repente, dentro do campo dela, vamos supor que alguém aparece lá dormindo na rua, né? Ela aparece alguém lá dormindo na rua.
e ela vai evangelizar essa pessoa, e essa pessoa tem problemas com o uso de entorpecentes, e aí ela vai encaminhar para esta instituição, para poder ser cuidado lá. E ela vai procurar a instituição que ela está dando suporte, né? E ela encaminha para lá. Então é uma parceria que vai ter entre a igreja e a instituição. Porque a igreja, no caso, dentro do campo dela, se ela encontrar alguém, ela vai encaminhar. Mas necessariamente a ideia de alimentar na rua não te dá muito certo. Porque ficar alimentando ali na rua deve ser encaminhada a pessoa para ir receber esse alimento lá dentro da casa de instituição, tá? Para ela poder ali ser um lar para ela e ali ela poder ser restaurada, certo? E agora então nós estamos chegando na parte 4.7, que é subtema, né? Subtema 4.7 na nossa parte 4, cujo tema é conhecendo documentos ADM da referida ferramenta Projeto Um por Todos, Todos por Um. E nós estamos então 4.7. Para que servem os documentos da pasta de cor azul? Esta aqui que nos apresenta, esta pasta de cor azul. Eu boto colocar assim porque os documentos estão escritos assim. Esses documentos da pasta de cor azul, esta pasta que foi, aqui é arquivo de 2014 até 2014 e 2015, mas aqui ó, ano 2016, 2017, 2018. Observação, nesta pasta há os de 14 e 15, nesta pasta. Então aqui nós temos registro e controle de entradas e saídas de ofertas em valores monetários. Eu falei para vocês, o projeto está previsto monetário, tá? Nós vamos tratar agora assim, para que servem os documentos da pasta cor azul? A pasta de cor azul é destinada ao uso exclusivo do registro e controle de entradas e saídas de ofertas em valores monetários e também para arquivos referentes a este movimento. Ou seja, ela vai registrar, ela vai controlar a entrada e saída das ofertas, né, em valores monetários, ou seja, de dinheiro, né, de din-din, né, e também o dos seus movimentos. Ela vai registrar entrada e saída, movimento e arquivos referentes a esses movimentos, né? Tanto que eu vou mostrar para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. É que além aqui do registro, aqui olha, eu tenho comprovantes, tá vendo? Os comprovantes já ficam na mesma pasta, tá dentro de um saco plástico aqui, tá vendo, gente? Ó, aqui ó, comprovantes, ó, comprovantes de valores monetários, entradas e saídas 2014, 15, 16, 17, 18. Então, comprovantes que estão aqui dentro, tá? Desta mesma pasta. A pasta de cor azul é destinada ao uso exclusivo. Essa parte eu li para vocês. Eu quero esclarecer, no entanto, que eu quero falar da regra desta ferramenta missionária, tá? O projeto Um por Todos, Todos por Um, jamais, sob qualquer pretexto, pedir, tá? Jamais é proibido pedir ou até mesmo insinuar ofertas, doações monetárias em quaisquer dos campos missionários das sedes ou subsedes, né? Nós vamos mais adiante, vocês vão entender esse conceito de sede e subsede dentro dessa ferramenta missionária, o projeto Um por Todos, Todos por Um. E aqui estou falando nem na sede, nem nas subsedes, ou seja, no país inteiro. Porém, né, uma vez que alguém voluntariamente sem ninguém da equipe missionária, ninguém ter falado, insinuado nada, tá? Alguém voluntariamente propondo, for ofertar, deve ser recebido com gratidão, tá? Pois o Espírito Santo disse que preparasse esta ferramenta, pois teríamos ofertas monetárias espontâneas. Quando ele falou isso, ele passou a usar uma pessoa que chegou espontaneamente para mim
vinha conversando comigo na rua e falou para mim: eu vou te ajudar num projeto. Eu senti de Deus de te ajudar. E eu fiquei muito grata, feliz, recebi. Por quê? Porque eu tinha gastos com papéis. Se vocês forem ver a pasta, os documentos que foram escritos, depois eu vou estar mostrando, vocês vão ver que realmente foram muitos gastos que eu tive, tá? com os papéis, de forma que foram gerados muitos documentos, fora quando eu errava, né? Porque fazer as coisas para Deus, tudo pertence a Ele. Eu não ia porque errei, deixar tudo rasurado, rabiscado, não. Eu, aquela folhinha ia embora e eu passava tudo a limpo, direitinho, para fazer tudo direitinho para o Senhor, caprichadamente. Então, gastava com tinta, porque essas questões aqui de cores, olha, vocês estão vendo as cores, ajuda na identificação, porque essa pasta é azul, no caso, a pasta de cor azul, que é a pasta para monetário, então eu utilizo a cor azul aqui. Então, tudo isso, gastando tinta, gastando o papel, utilizando, vamos dizer gastando, não, utilizando, né, papel, utilizando a tinta. Então, esta ajuda foi muito bem-vinda, né, para mim. Que nós teríamos oferta monetárias espontânea e, de fato, né, houve isso na minha administração. Suavizou diversas despesas que tive ao longo dos 7 anos, quando da elaboração dos documentos administrativos e experimento desta obra missionária. Tá? Então, agora chegando aqui no finalzinho da nossa parte 4, eu aproximei um pouquinho mais a câmera para que vocês pudessem visualizar a quantidade, na verdade, que atualmente eu tenho de documentação deste projeto, o qual estou tratando aqui com vocês, o projeto Um por Todos, Todos por Um. Eis aqui, essas são as pastas, né, que foram sendo elaborados, todos esses documentos administrativos ao longo dos 7 anos. O qual o Senhor tratou comigo, que quando chegasse aqui, nesta quantidade, usou um servo chamado profeta Oséias, e quando chegasse numa certa quantidade de documento, eu iria terminar. Eu vi isso no início, lá no início, quando ele até falava esse projeto, é aquele trabalho de formiguinha, o profeta Oséias falava isso. E realmente, quando chegou, o Senhor estabeleceu que era, e eu depois que eu fui perceber que tinham completado 7 anos. E o Senhor então mandou que eu parasse ali, fechasse tudo. E Ele foi fazendo uma obra, que a primeira família assistida foi parar dentro da minha igreja. Assim, do nada ela chegou para mim e falou: Vilma, eu vou à igreja com você. E assim eu vi Deus assim agindo. Então foi a partir daí que os documentos estabeleceram essa quantidade, que se fechou essa quantidade, aí o Senhor falou: agora você divulga, agora você vai divulgar. Então a minha função agora é de divulgar a ferramenta, o projeto Um por Todos, Todos por Um, ferramenta missionária, sistema de evangelização acrescido de ação social. Então aqui estou eu apresentando a ferramenta para vocês e chegando aqui, nós estamos aqui no finalzinho dessa parte 4. São 12 vídeo palestras, estamos na parte 4, né? E eu gostaria que você agora marcasse a tua presença aí, tá? Nessa nossa palestra, e você me diga de que país, estado, bairro, denominação eclesiástica, ou se você é da comunidade, não frequenta nenhuma igreja, mas esse projeto é destinado ao mundo inteiro. Então, diga para mim, da onde você está falando? Qual o país que você está falando? Qual o bairro que você está falando? Qual denominação eclesiástica, se você frequenta? Qual que você pertence? Diga para mim, tá? E o que você também é importante, o que você está achando, né, está achando aqui desta palestra? Deixa aí nos comentários abaixo, que eu vou ter o prazer
né, de falar com você, tá bom? E no próximo vídeo palestra, eu aproximei a câmera, né, então agora eu tenho que me abaixar um pouquinho assim. No próximo vídeo palestra, da parte 5, eu vou falar sobre unidade e união, novo sistema e sua aplicação. Então, apresentei as pastas para vocês aqui na parte 4. Na parte 5, eu vou estar falando do novo sistema e sua aplicação. Unidade e união, o novo sistema e sua aplicação. Sim, neste 5º vídeo, eu falarei sobre como aplicar essa nova e nossa celestial ferramenta. Por gentileza, não esqueça de dar seu like, ok? Não se esqueça de comentar e de compartilhar todos esses nossos vídeos, ok? Um beijo e até daqui a pouco.